Qual a diferença entre pastor, bispo e presbítero? No artigo do boletim O que está escrito, outubro de 2003, escrito por Dennis Allen. Qual a diferença entre pastor, bispo e presbítero? No Novo Testamento, as palavras pastor, bispo e presbítero descrevem os mesmos homens. Em Atos capítulo 20, versículo 17, Paulo enviou de Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando conversou com eles, no versículo 28, disse: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Encontramos linguagem semelhante em 1 Pedro 5, de 1 a 3, e Tito 1, de 5 a 7. Estes pastores, bispos ou presbíteros servem em congregações locais, cuidando do rebanho de Deus. As várias palavras identificam os mesmos servos, mas cada palavra tem seu próprio significado. Estas variações de sentido ajudam para mostrar aspectos diferentes do trabalho dos homens que cuidam de uma congregação. Pastor é uma palavra comum na Bíblia. Frequentemente se refere aos pastores de ovelhas, pessoas responsáveis pelos rebanhos. Tais homens protegiam, guiavam e alimentavam as ovelhas. O Espírito Santo usou esta palavra várias vezes no Antigo Testamento, num sentido figurativo, descrevendo guias espirituais. Deus é chamado de pastor desde a época dos patriarcas. Veja Gênesis 49, versículo 45. Salmo 23 descreve o Senhor como pastor do seu servo fiel. O autor, um pastor de ovelhas na sua juventude, descreve o carinho e a proteção de Deus para com seus seguidores. Moisés descreveu o homem escolhido para guiar o povo como pastor. Números 27, 17. Infelizmente, nem todos os pastores são bons. Deus condenou fortemente os pastores egoístas que devoravam o rebanho de Israel. Ezequiel 34, de 1 a 10. No Novo Testamento, homens qualificados devem pastorear o rebanho, a congregação do Senhor. As qualificações se encontram em 1 Timóteo 3, de 1 a 7, e Tito capítulo 1, a partir do versículo 5. Bispo vem da palavra grega episkopos, que quer dizer supervisor ou superintendente. Em 1 Pedro 2, versículo 25, se refere ao Senhor. Várias outras passagens usam esta palavra para descrever a responsabilidade de homens escolhidos para guiar os discípulos de Cristo no seu trabalho na igreja. Pode ver isso em Atos 20, 28, Filipenses 1, 1, 1 Timóteo 3, 2 e Tito 1, 7. Presbítero, ou ancião, em algumas versões da Bíblia, descreve alguém de idade mais avançada. A palavra é usada na Bíblia para identificar alguns dos líderes entre os judeus. No livro de Atos e nas epístolas, os homens que pastoreavam e supervisionavam as igrejas locais foram frequentemente chamados de presbíteros. Tem várias citações mostrando este uso da palavra. Atos 11, 30, 14, 23, 15, versículos 2, 4, 6, 22 e 23, Atos 16, 4, Atos 20, 17, 21, 18, e também outros livros, 1 Timóteo 5, 17 e 19, Tito 1, 5, Tiago 5, 14, 1 Pedro 5, a partir do versículo 1, 2 João, versículo 1, e 3 João, versículo 1. Estes presbíteros são homens de idade suficiente que tenham filhos crentes. Necessariamente são alguns dos mais maduros dos cristãos na congregação. Usam seu conhecimento e experiência para servir como modelos e ensinar o povo de Deus. Pastores, bispos e presbíteros não são 3 ofícios diferentes, e sim 3 palavras que descrevem aspectos diferentes dos mesmos homens. Igrejas que procuram manter distinções entre pastores, bispos e presbíteros não somente fogem do padrão bíblico, como também perdem a riqueza das palavras que o Espírito Santo usou para descrever os guias do povo de Deus.